outro olhar. O Presidente da República vai representar Cabo Verde nas exéquias do Papa Francisco, sábado próximo. A imprensa internacional está a analisar que as exéquias do Papa proporcionam, não sendo, mas um dos maiores encontros de multilateralismo no mundo. Tem essa ideia também? É verdade, estarão presentes chefes de Estado e de Governo de todo o mundo. Há muitas questões sensíveis que podem merecer encontros bilaterais entre vários chefes de Estado e de Governo, designadamente alguns conflitos, como é o caso da guerra na Ucrânia, a guerra no Sudão, o conflito na faixa de Gaza. Há também questões que se prendem com as guerras comerciais, de modo que este pode ser um espaço de encontro e de discussão de problemas candentes do mundo neste momento. E enquanto o Presidente da República leva em agenda encontros bilaterais, mesmo também na sua qualidade das responsabilidades que tem a nível da União Africana e mesmo a nível mundial no que respeita ao clima. Possibilidades de alguns encontros, mas nesses momentos serão mais conversas de bastidores, de corredores, encontros às vezes mais informais, nos intervalos das diferentes cerimónias. Mas terei já anotado para algumas conversas no quadro das comemorações dos 50 anos da nossa independência, no quadro da preservação do património natural e cultural de África e também no quadro da década dos oceanos. Haverá uma conferência internacional em Nice no mês de junho e Cabo Verde também, através da Presidência da República, vai organizar uma conferência internacional nos dias 11 e 12 de outubro. E, portanto, haverá sempre oportunidades de algumas conversas sobre esses tópicos, para além da situação na África Ocidental, a saída dos 3 países da CEDEAO, que constituíram a Aliança do Sahel, e outros problemas candentes do continente e do mundo neste momento. Fala no 50º aniversário da Independência Nacional. Tem em vista algum convite? Na verdade, todos os presidentes da CPLP já foram convidados e alguns presidentes aqui da região oeste africana, alguns até já confirmaram a participação no evento. São países que, de uma forma ou de outra, tiveram relações muito próximas com o movimento de libertação nacional e depois apoiaram fortemente Cabo Verde nos primeiros anos da sua independência. A eleição do Papa vai decorrer num ambiente extremamente secreto, como sabe. Com certeza, Cabo Verde tem pela primeira vez, através do cardeal Dom Arlindo Furtado, a participação na eleição do Papa, podendo ele próprio sair Papa do conclave. A geografia dos votos. Quando o Papa Francisco fez cardeais em várias geografias do mundo, estaria ele a pensar na eleição do próximo Papa? Não tenho dados sobre esse aspecto. Eu percebi na nomeação desses novos cardeais que o Papa Francisco queria dar também espaço às periferias, aproximar a Igreja de todas as comunidades católicas do mundo, e foi isso que ele fez ao nomear um cardeal aqui para Cabo Verde e para outros pequenos estados espalhados pelo mundo. No caso de Cabo Verde, ele disse-me pessoalmente que se tratava de uma justiça. Quando eu lhe agradeci pelo facto de ter criado um cardeal em Cabo Verde, ele disse-me que era uma questão de justiça, tendo Cabo Verde sido uma diocese primaz em África e todo o percurso nos 500 anos da vida da nação cabo-verdiana e da diocese de Santiago de Cabo Verde.
Então é nessa linha que eu avalio as decisões do Papa. A vida do Papa, o seu percurso tem sido analisado de prismas diversos, desde a Argentina, bispo, depois arcebispo. Considera que o Papa Francisco, de certa forma, a partir da América Latina, terá tido ligações com a teologia de libertação? Não posso dizer. Eu percebo que o Papa Francisco quis que a Igreja regressasse às suas origens. E foi o que fez quando se referiu à abertura da Igreja para todos, a orientação para os pobres, para os excluídos e para aqueles que mais precisavam da fraternidade. E é essa perspectiva, não em termos apenas de intervenções públicas, de encíclicas, mas também de atos, os atos em relação aos imigrantes, em relação aos presos, em relação aos pobres, aos excluídos, o esforço que ele fez para ver o diálogo interreligioso, as visitas aos países em conflito, em situações extraordinariamente difíceis, a sua encíclica Laudato Si sobre a nossa casa comum, sobre a criação, sobre as mudanças climáticas e as mudanças que ele fez para ter uma igreja inclusiva para todos, mostra um Papa que quis fazer a igreja regressar aos seus tempos originais de Cristo, que fez mais ou menos isso quando veio à Terra, trouxe essa mensagem de abrir a Igreja a todos. Desde segunda-feira, governos, parlamentos, presidentes da República, chefes de governo, instituições multilaterais têm produzido notas de pesar. Ainda esta quinta-feira tomamos nota de uma nota de pesar da Assembleia Nacional e os posicionamentos do governo. O esforço do Papa Francisco, esse diálogo interreligioso, uma igreja para todos, considera que as classes políticas devem ser coerentes e fazer perdurar as tomadas de posições agora? O Papa Francisco já é um património da humanidade. O Papa Francisco ultrapassa as fronteiras da Igreja Católica. O mundo está num momento complexo, num momento muito conturbado de reconfiguração da ordem mundial. E esses momentos exigem lideranças de referência, de vozes que são ouvidas. E o Papa Francisco era quase que a única voz que era ouvida no mundo. O importante é que ele deixou referências, deixou obras escritas, as suas ideias, mas também os seus atos. E tudo isto acaba por influenciar a humanidade. Eu acho que a passagem do Papa Francisco pela Terra deixa-nos mais ricos hoje. E podemos aproveitar de todas as suas ideias, as suas propostas, portanto, aproveitar desta herança que ele nos deixa para refletirmos sobre os desafios da atualidade, e ele fez reflexões sobre todos eles, as guerras, a busca incessante da paz, as migrações, as desigualdades, a pobreza. E recentemente ele estava a fazer reflexões sobre as tecnologias, a inteligência artificial e como pôr toda a ciência ao serviço do bem comum. De modo que eu acho que sim, que vai haver reflexos no mundo, agora que ele deixa o mundo dos vivos, para que tenhamos consciência dos desafios e a busca de soluções em benefício desta nossa casa comum. E os reflexos em Cabo Verde, o que é que perspectiva?
O Papa Francisco era um grande amigo de Cabo Verde e ele conhecia muito bem Cabo Verde. Não só a comunidade cabo-verdiana em Buenos Aires, com quem ele lidou de perto, o negro Manuel, que ele quis fazer santo e o processo deve continuar, mas também ele conhecia bem a história desta diocese e o seu contributo para a expansão da Igreja Católica em África. E as suas reflexões. Há duas encíclicas dele que são marcantes, o Laudato Si, sobre a nossa casa comum, e Fratelli Tutti, essa ideia de que somos todos irmãos, devemos respeitar o outro e contribuir para que haja liberdade de espírito e mais diálogo, mais paz e mais irmandade no mundo. Então, essas questões todas acabam, com certeza, por ter um forte reflexo, penso, em Cabo Verde, não só na Igreja, mas em toda a sociedade cabo-verdiana. Mesmo na classe política? Sim, mesmo na classe política. Acho que Fratelli Tutti é um livro que beneficia grandemente a classe política. Mas outros textos dele, dirigidos aos jovens, e quando ele diz que os jovens não podem acomodar-se, os jovens devem manifestar responsavelmente as suas ideias, as suas reivindicações, as suas propostas e a necessidade de haver uma economia voltada para a satisfação das pessoas, para a dignidade da pessoa humana. E, portanto, acho que estas ideias todas acabam por ter um profundo reflexo aqui em Cabo Verde. Desde a assinatura do acordo com a Santa Sé, a concordata, muita coisa aconteceu. A criação da Escola Universitária Católica, o ensino da religião, são marcos que valoriza. Enormemente. Acho que a concordata que assinamos com o Vaticano acaba por servir de referência para outras concordatas aqui na região e no continente africano. E Cabo Verde deve continuar a ser assim um país útil, um país que lidera pelo exemplo. Um outro ganho, para além dos aspectos a que já fez referência, tem a ver com uma lei sobre a liberdade religiosa, uma lei que é moderna, que é avançada, que nós fizemos aprovar na sequência da aprovação da concordata com a Igreja Católica. E, portanto, eu acho que, desde essa altura, também as relações entre Cabo Verde e Santa Sé ganharam muito. E devo dizer que eu, pessoalmente, enquanto primeiro-ministro, tive 2 encontros com o Papa Francisco. Antes já tinha tido um encontro com o Papa Bento XVI e depois também, como Presidente da República, tive o encontro no ano passado com o Papa Francisco. De modo que as relações se intensificaram e eu percebi a grande amizade do Papa Francisco em relação a Cabo Verde e passou a ter relações muito especiais com o nosso país. Sem querer introduzir em polémicas, quando o Estado restaura igrejas, como é que vê isso? É alguma obrigação do Estado? As igrejas aqui em Cabo Verde são património histórico e cultural do nosso país e, portanto, eu acho que esse é um contributo. Não só a Igreja Católica, mas também a Igreja do Nazareno, que é uma igreja também implantada no país com dezenas de anos e que tem uma história. E as igrejas cristãs em Cabo Verde fazem parte do percurso identitário das ilhas e é natural que haja essa parceria na reabilitação do património religioso do nosso país. Outro olhar.